A IA está te observando agora mesmo e você não tem a menor ideia. Pensa na última foto que você postou online. Alguém, em algum lugar, já pode estar usando ela para criar um vídeo falso de você dizendo coisas que você nunca disse. E a parte assustadora? Você nunca saberia que isso aconteceu. Isso não é teoria. É algo que já está acontecendo com pessoas reais, agora, hoje. E é só uma das coisas que a gente vai falar nesse vídeo. Porque a IA e a tecnologia moderna evoluíram tanto, tão rápido, que a maioria das pessoas não tem ideia do que elas realmente conseguem fazer. Não as coisas legais que mostram nos anúncios, as coisas reais. As coisas que deveriam te fazer parar e pensar. Então vamos nessa. Vamos começar com algo que parece saído de um filme de ficção científica, mas é completamente real. Existe uma tecnologia agora que consegue clonar sua voz usando menos de 3 segundos de áudio. 3 segundos! Menos tempo do que leva para você falar: "Oi, tudo bem com você?" Empresas como a Eleven Labs têm ferramentas que permitem fazer upload de um clipe curto da voz de alguém e depois digitar qualquer coisa que você queira. E a IA fala, na voz dessa pessoa, com o tom dela, o sotaque dela, o ritmo dela, e soa real, não robótico, não estranho, real. A empresa tem mecanismos de proteção. Você não pode usar para se passar por outras pessoas. Mas o problema é esse. Essa tecnologia não existe só em um lugar. Tem versões de código aberto disso. Tem aplicativos para baixar. Tem fóruns online onde as pessoas ensinam como fazer isso de graça. A barreira para fazer algo assim é quase zero. E isso não é só uma preocupação de privacidade para famosos ou políticos. Pessoas comuns já tiveram suas vozes clonadas e usadas em golpes por ligação. Tem casos documentados de pais recebendo ligações que soam exatamente como o filho deles chorando, pedindo ajuda, dizendo que foi sequestrado. E é falso, é IA. O objetivo é fazer o pai mandar dinheiro imediatamente, sem pensar. Esse tipo de golpe já tem nome. Se chama golpe de clonagem de voz. E está crescendo. Mas voz é só o começo. Vamos falar de deepfakes. Porque eu acho que a maioria das pessoas já ouviu a palavra, mas não entende até onde isso chegou. Um deepfake é quando a IA pega o rosto de alguém e coloca em outro corpo num vídeo. Ou pega um vídeo de uma pessoa real e muda o que ela está dizendo, movendo a boca para combinar com palavras que ela nunca falou. Os primeiros deepfakes eram fáceis de identificar. O rosto piscava, a iluminação ficava estranha, a pele parecia esquisita. Mas isso foi anos atrás. A tecnologia evoluiu tanto que especialistas dizem que alguns deepfakes hoje são indistinguíveis de imagens reais, até para olhos treinados. Em 2023, um vídeo deepfake do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky circulou pela internet. No vídeo, ele parecia estar mandando seus soldados se renderem. Era falso, mas se espalhou. As pessoas compartilharam. Alguns acreditaram. Esse é o perigo real dos deepfakes. Não é só que eles existem, é que eles conseguem se espalhar antes que alguém tenha tempo de verificar. Quando alguém fala, "Peraí, isso é falso", milhões de pessoas já viram. E para muita gente, a primeira versão de uma história que elas veem é a que fica na cabeça, mesmo que depois descubram que era mentira. E não são só figuras públicas. Existe uma indústria inteira de conteúdo deepfake feito com pessoas comuns. Conteúdo que elas nunca autorizaram, nunca souberam que existia e nem sempre conseguem remover. Mulheres são as mais afetadas. A quantidade de conteúdo deepfake não consensual online cresceu milhares de % nos últimos anos. Milhares. Não um aumento pequeno. Um aumento enorme, fora de controle. Tem sites dedicados a isso, com milhões de visitantes. E em muitos países, isso ainda não é nem totalmente ilegal. Agora vamos ampliar um pouco e falar sobre IA de forma mais geral. O que ela consegue fazer que a maioria das pessoas ainda não percebeu? A IA hoje consegue escrever código melhor do que a maioria dos programadores iniciantes. Isso não é exagero.
Ferramentas como o GitHub Copilot e o ChatGPT conseguem pegar uma descrição do que você quer, escrita em português mesmo, e produzir código funcional em segundos. Nem sempre perfeito, mas código que funciona, que você consegue testar, corrigir e usar. Isso já está mudando o mercado de trabalho. Empresas que antes contratavam 5 desenvolvedores júnior, agora contratam 2 sêniores e usam IA para o resto. Pessoas que passaram anos aprendendo a programar, agora competem com uma ferramenta que nunca dorme, nunca pede aumento e nunca fica doente. E não é só programação. A IA está escrevendo textos de marketing, documentos jurídicos, relatórios financeiros, descrições de produtos, resumos médicos. Tem ferramentas de IA sendo usadas em hospitais agora para ajudar médicos a analisar exames e identificar tumores. E, em alguns casos, a IA detecta coisas que médicos humanos não viram. Essa parte é incrível de verdade. Um modelo treinado em milhões de imagens médicas consegue olhar para um exame e identificar um câncer em estágio inicial que um médico poderia ter deixado passar depois de 12 horas de plantão. Isso salva vidas. Mas tem o lado desconfortável. Quem você processa quando a IA erra? Quando a IA não detecta algo e o paciente não recebe o tratamento certo, quem é responsável? O hospital? A empresa que fez a IA? O médico que confiou nela? São perguntas que o sistema jurídico ainda está tentando responder. A tecnologia avançou mais rápido do que a lei. Vamos falar de algo que a maioria das pessoas usa todo dia sem pensar: reconhecimento facial. Agora mesmo, se você passar por certos aeroportos, shoppings, estádios ou centros urbanos, câmeras estão escaneando o seu rosto e comparando com um banco de dados, em tempo real, sem a sua permissão, sem o seu conhecimento. A China tem a rede de reconhecimento facial mais extensa do mundo. Mas isso não é só coisa de lá. Estados Unidos, Reino Unido, Índia e dezenas de outros países estão usando o reconhecimento facial em espaços públicos. Algumas cidades tentaram proibir. A maioria não proibiu. Nos Estados Unidos, uma empresa chamada Clearview AI coletou mais de 30 bilhões de fotos de redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo, sem pedir permissão para ninguém. Eles criaram uma ferramenta de reconhecimento facial que delegacias de polícia podem usar para identificar pessoas a partir de uma única foto. Você tira uma foto de alguém na rua, faz upload e em segundos recebe o nome, os perfis em redes sociais e possivelmente o endereço dessa pessoa. A polícia usou. Tribunais questionaram. Defensores da privacidade processaram. E as fotos ainda estão no banco de dados. E o mais absurdo, a precisão desses sistemas não é igual para todo mundo. Estudos, incluindo do MIT, mostraram que o reconhecimento facial é bem menos preciso para pessoas de pele mais escura, especialmente mulheres. Taxas de erro que ficam abaixo de 1% para homens brancos podem chegar a mais de 30% para mulheres negras. Isso significa que pessoas estão sendo identificadas errado. E algumas dessas identificações erradas levaram a prisões injustas. Pessoas reais, inocentes, presas porque um algoritmo errou. Agora quero falar de algo chamado armas autônomas, porque é aqui que as coisas começam a parecer mesmo um filme. Só que não é. Vários países já estão desenvolvendo e testando armas movidas por IA que conseguem identificar e atacar alvos sem que um humano aperte o gatilho. Drones que conseguem decidir por conta própria se vão disparar. Sistemas que identificam uma pessoa como ameaça e agem mais rápido do que qualquer humano conseguiria processar a informação. Esses sistemas são chamados de armas letais autônomas. E enquanto existem discussões internacionais sobre proibi-las, não há nenhum acordo global, nenhum tratado, nenhuma regra clara. O argumento a favor é velocidade. Num conflito militar, a capacidade de reagir em milissegundos pode fazer diferença. O argumento contra é óbvio. Uma máquina decidindo matar alguém sem nenhum humano no processo é uma linha que, uma vez cruzada, não volta atrás. Alguns dos maiores nomes da IA, incluindo pessoas que literalmente construíram essa tecnologia,
assinaram cartas abertas pedindo que governos parem o desenvolvimento de armas autônomas. Elon Musk, Stephen Hawking antes de falecer e centenas de pesquisadores de IA assinaram uma carta alertando exatamente sobre isso. E mesmo assim, o desenvolvimento continua. Porque se um país para, ele tem medo que o outro não pare. Vamos voltar para algo que te afeta diretamente: os seus dados. Toda vez que você usa um aplicativo gratuito, você está pagando por ele com informações sobre você mesmo. Sua localização, o que você pesquisa, com quem você fala, o que você compra, o que você olha, quanto tempo você fica parado em uma publicação antes de rolar a tela. Empresas de IA usam esses dados para criar modelos que te entendem, às vezes melhor do que você mesmo se entende. Esses modelos são usados para prever o que você vai fazer a seguir, o que você vai comprar, qual conteúdo vai te manter rolando a tela, qual mensagem política vai ressoar com você. Existe um nome para isso: predição comportamental. E ela é extremamente precisa. Um estudo de pesquisadores de Cambridge mostrou que com apenas 150 curtidas no Facebook, uma IA conseguia prever a sua personalidade melhor do que seus colegas de trabalho. Com 300 curtidas, melhor do que seu parceiro. Isso são curtidas, não mensagens, não posts privados. Só o que você clicou no joinha publicamente. Essa é a base de como plataformas como TikTok e Instagram te mantêm no aplicativo. O algoritmo não é aleatório. Ele não está só te mostrando coisas que você disse que gosta. Ele está construindo um modelo de você, seu estado emocional, suas inseguranças, sua curiosidade e te entregando exatamente o que vai provocar uma reação. Raiva, risada, desejo, medo, o que te mantiver assistindo. Essa tecnologia também é usada em campanhas políticas. Em 2016, uma empresa chamada Cambridge Analytica usou dados do Facebook de milhões de usuários sem o conhecimento deles para segmentar anúncios políticos. Eles identificaram pessoas indecisas ou influenciáveis e mostraram mensagens feitas especificamente para o perfil psicológico de cada uma. Foi legal? Isso ainda está sendo debatido. Funcionou? As pessoas que tocaram o projeto dizem que sim. Então, onde tudo isso nos deixa? O que eu acho mais importante entender é o seguinte: nada disso vai embora. IA não é uma tendência, não é algo que chega no pico e some, como um aplicativo que fez sucesso por 6 meses. Isso é a infraestrutura do futuro. Do mesmo jeito que a eletricidade virou a infraestrutura do século XX, a IA está se tornando a infraestrutura desse século. Isso significa que as pessoas que entendem isso, que sabem o que ela consegue e não consegue fazer, que sabem como usá-la, que sabem como se proteger dela, vão estar numa posição completamente diferente das pessoas que ignoram ou fingem que não existe. Saber que clonagem de voz existe significa que você combina uma palavra código com sua família para que, se alguém ligar fingindo ser seu filho, você saiba como confirmar que é real. Saber que deepfakes existem significa que você não compartilha um vídeo viral só porque parece convincente. Saber que seus dados estão sendo coletados e modelados significa que você faz escolhas mais conscientes sobre o que compartilha e onde. Isso não é paranoia, é informação. A tecnologia não é boa nem ruim por si só. Depende completamente de quem está usando e para quê. Uma ferramenta de clonagem de voz pode ser usada para aplicar um golpe num pai desesperado, ou pode ser usada para ajudar alguém que perdeu a voz por causa de uma doença a se comunicar de novo. O mesmo reconhecimento facial que prende alguém inocente pode identificar uma criança desaparecida. A tecnologia está aqui. A questão é se os humanos que a utilizam e os sistemas que a regulam estão conseguindo acompanhar. E, honestamente, agora mesmo não estão. A tecnologia está avançando mais rápido do que as leis, mais rápido do que a consciência pública, mais rápido do que a capacidade da maioria das pessoas de entender o que está acontecendo. Que é exatamente por isso que vídeos como esse existem. Se esse tipo de conteúdo te interessa, tem muito mais por vir. Se inscreve no canal para não perder o próximo.